Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui neste domingo, começando juntos o estudo, o preparo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E antes de nós começarmos, convido os irmãos para que junto comigo nós oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Jesus, pela oportunidade que está nos concedendo de nesta manhã, Senhor, nos reunirmos, nós aqui, os irmãos nos seus lares, para nós juntos estudarmos, Senhor, e aprendermos da Tua parte a Tua palavra. Fala conosco, usa, Senhor, cada irmão, cada irmã, e que nós tenhamos, Senhor, um bom proveito para colocar em prática em nossas vidas tudo o que aprendermos. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, hoje nós vamos estudar a lição de número 10. São nessas lições que nós estamos estudando nesse trimestre sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Então tem sido lições muito importantes e muito ricas, temos aprendido bastante. E hoje a lição de número 10 vai falar sobre as profecias despertam e trazem esperança. O nosso textuário, você pode acompanhar aí na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada, se encontra em Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 3, que diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A nossa verdade prática diz que as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Glórias ao nome do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe, os irmãos podem aí acompanhar nas suas lições ou na sua Bíblia Sagrada também, está em Jeremias, no capítulo 1, dos versículos 4 ao 10, também em Joel, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, e também Apocalipse, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3. Vamos juntos fazer essa importante leitura da palavra de Deus, que nos diz assim, começando por Jeremias: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e para edificares, e para plantares. Agora Joel, capítulo 1, a partir do 1º versículo. A palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos desses a outra ou próxima geração. E agora a leitura de Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e deu testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aleluia! Glórias ao Senhor por essa palavra, irmãos. Prosseguindo na programação da nossa lição de hoje, nós já vamos entrar no estudo da nossa lição. Então nós estudaremos juntos uma breve introdução e 3
pontos principais que abordarão sobre esse tema, falando como as profecias despertam e trazem esperança. Então nós vamos juntos receber para nos ensinar nessa manhã nosso irmão evangelista Aguinaldo, e com certeza, irmãos, seremos abençoados por essa rica aula e sentiremos juntos a presença de Deus. Vamos então ao ensino e ao estudo da lição de hoje. Quero nesta manhã cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e dizer da alegria de estarmos aqui, por mais uma escola bíblica dominical, nesse domingo abençoado. E nesta feita nós vamos estudar a lição de número 10, onde o título da lição é As Profecias Despertam e Trazem Esperança. Nós vamos estudar sobre esse tema de profetas, para que nós possamos entender, qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero aqui ler novamente o texto áureo da lição, onde diz, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, Apocalipse aqui dizendo, da bem-aventurança daqueles que lê, daqueles que ouvem e daqueles que guardam as profecias, a ordenança de Deus. E a verdade prática também nos diz que as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Então essa é a finalidade das profecias, É a finalidade da vontade de Deus para o ser humano. Então nós vamos entender realmente esse significado de profeta ou esse dom de ser profeta de Deus. E eu pergunto a você, você é um profeta? Você tem chamada para ser profeta? Então, que nós nesta manhã possamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas, pois sabemos que aquele que leva a palavra de Deus nada é em estar fazendo a vontade de Deus, sendo transmitida por meio deste a sua vontade ao povo. E nessa lição nós vamos ver e estudar, entender que os profetas foram homens escolhidos por Deus, primeiro para anunciar a sua revelação, para falar aquilo que Deus queria transmitir ao povo, e também para falar tudo aquilo que Deus queria passar para o povo. E essas mensagens proféticas tinham um propósito que de gerar o despertamento, arrependimento, o fortalecimento na fé da esperança. Então essa é realmente a verdadeira finalidade da profecia, daquele que é profeta, daquele que fala em nome do Senhor. Nós vamos primeiro entender qual é o significado da palavra, profeta, aquele que é enviado, aquele que fala em nome de outra pessoa. E nós temos que entender e saber que hoje já não existe mais esse dom ou esse título de profeta, porque isso foi lá nos tempos atrás, Hoje nós temos a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus, como nós vemos a partir do momento que nós abrimos a Bíblia, Deus falando conosco. Deus já usou seus servos para deixar tudo registrado, A Bíblia vai dizer que agora tem o quê? Pastores, evangelistas, doutores, mestres. Então essas são os cargos que assim podemos dizer que agora tem. Profeta, o último profeta que nós vemos na palavra de Deus foi João Batista. Este apareceu ali logo no início do Novo Testamento ali, pregando sobre o arrependimento.
E nós vamos ver aqui o dom, hoje o que tem é o dom de profecia, né? Deus ainda levanta pessoas, homens, com esse dom de profecia, né? E nós vemos na Bíblia que a profecia é para exortar, ensinar, corrigir, mas com essa finalidade de profeta. E nós vemos hoje tantas pessoas, né, correndo atrás de profetas, eu vou ali porque ali tem um profeta, mas nós temos que ter esse cuidado de realmente entender que nós temos, né, como já falei e vou repetir, a verdadeira profecia em nossas mãos, né, que é a palavra de Deus. Cabe a nós, como o textuário diz, né, ler, ouvir e guardar, né, tudo que está aqui registrado. E nós vamos entender a palavra de profeta, né, no hebraico navir, que nós podemos traduzir aqui com 3 letras ou palavras, né, que é nu, que significa vida. E o profeta, a finalidade do profeta é essa, é trazer vida, é trazer renovo para a igreja, como nós vemos os profetas de antes, né? Eles sempre alertavam o povo sobre a vontade de Deus. Se vocês quiserem viver, se vocês quiserem entrar ou possuir aquilo que o Senhor tem para vocês têm que consertar. Então isso fala o quê? Fala de trazer vida, trazer esperança, trazer paz. E a outra palavra é bet, que significa construção. Então a finalidade do profeta é isso, além de trazer vida, ele tem que construir, né, algo. E mais, tem outra palavra ind, que significa ação. O profeta tem que agir, o profeta tem que realmente fazer a vontade de Deus. Se nós olharmos para a palavra de Deus, para a Bíblia, todos aqueles que tinham esse chamado, todos aqueles que eram profetas, eles não temiam homem algum, eles estavam preocupados em ir levar a palavra de Deus, né? Em trazer essa mensagem de Deus, independente para quem fosse, ou independente daquilo que Deus queria que ele transmitisse. Se fosse uma palavra de apoio, uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo, uma palavra de exortação, ou mesmo para corrigir, eles iam entregar a palavra, eles agiam, né? Tinham ação para ir levar a palavra de Deus. E a outra palavra é Aleph, que significa autoridade. Então, o profeta, né, o homem de Deus, ele tem que ter essas qualificações, ou aquele que é profeta, né? Eles tinham essa qualificação, eles tinham autoridade, como disse, né? Eles mesmo na frente de reis, que a gente sabe que o rei na época tinha o poder de determinar tanto a morte, quanto a prisão, quanto tantas coisas para a vida daqueles que iam contra aquilo que ele estava fazendo. Mas o homem de Deus, eles não olhavam para isso, eles tinham autoridade, né, para levar a palavra de Deus, para pregar a quem fosse. Então, o profeta, a finalidade dele é isso, é trazer vida, construção, é ter ação e ter autoridade. Nós vemos isso na vida desses que tinham essa função, né? E nós vemos aqui que, para nós entendermos, tem profetas escritores e profetas oradores. Profetas escritores foi aqueles que receberam a revelação de Deus e registraram, escreveram. E já tem outros que só foram oradores, só falaram, proclamaram, né? No caso de Elias e Eliseu, porque nós entendemos que Deus tem um chamado para a vida de cada um. Deus chama cada um, como nós entendemos e sabemos a palavra de Deus. Deus tem
um propósito, Deus tem um objetivo para a vida de cada um. Deus chama cada um como quer, do jeito que quer, e nós vemos isso na vida desses, né? Profetas escritores e profetas oradores. Como disse, né, no caso de Elias e Eliseu, que foram profetas oradores. Há já profetas escritores, nós temos Obadias, Oséias, Daniel, Moisés, entre outros aí. Para nós entendermos qual é a finalidade de ser profeta, né? A finalidade daquele que leva a palavra de Deus, daquele que anuncia a palavra de Deus. Nós vamos ver ao decorrer, ao longo da nossa lição agora, para nós entendermos melhor, né? Nós temos aqui esses livros do Antigo Testamento. Nós vemos que a Bíblia divide, né, em profetas maiores e profetas menores. Isso serve para quê? Para diferenciar, né, o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores. Então, quando nós vemos lá profetas maiores, profetas menores, não quer dizer que um foi mais importante que o outro, Deus usou um mais do que o outro. Não, como nós falamos, Deus tem os seus propósitos, as suas finalidades, as suas vontades, mas isso não quer, como nós vemos aqui, né? Maiores por quê? Porque eles escreveram mais. O seu livro tem mais conteúdo. Não significa que ele foi mais importante, mas sim todos, independentes do quanto escreveram, do quanto deixou registrado aquilo que Deus transmitiu para eles, tem a sua mesma importância. Nós vemos aqui que os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Nós vemos aqui que são 5 os profetas maiores, e já os outros 12, né, de Oséias, que vai de Oséias a Malaquias, e os profetas menores. E nós temos no Novo Testamento apenas o livro de Apocalipse, né, que é classificado como profético. Nós vemos ali Deus revelando a João, né, as suas vontades, e se nós lermos, né, o livro de Apocalipse, nós vamos ver lá que tem bastante promessas, né, para nós, como nós já lemos aqui, né, o texto áureo, né, bem-aventurado aqueles que leem e guardam as palavras desta profecia, né, porque o fim está próximo. Então, que nós possamos atentar para a palavra de Deus. O primeiro ponto aqui, falando dos profetas maiores, vamos falar sobre os profetas e a profecia. Nós já vimos aqui, né, o significado de profeta, daquele que leva a palavra de Deus. Nós vemos essa palavra no hebraico, ela é usada como nabi, né, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. O que é isso? Ele não é profeta, é aquele que traz a vontade de Deus ao povo. Então não é a sua vontade. Então, creio que Deus falava com ele, vai em determinado lugar, em determinada pessoa, e Deus dizia a ele, fala assim, assim. Nós vemos que em todos os lugares, ou em todos, quando chegava o profeta de Deus diante do rei ou diante do povo, em qual fosse o local que ele estivesse, ele já chegava dizendo, né, quando ia profetizar, assim diz o Senhor. Então não era palavras dele, né? Não era a expressão dele, eu vou colocar aqui as minhas palavras. Não, ele começava dizendo, assim diz o Senhor. Eu até estava vendo uma videoaula e o pastor dizendo, né? Quando chegava o povo dizendo e falando, e quando ele dizia isso, né? Assim diz o Senhor, o povo já
já tremia na base, né, como disse esse pastor que estava ministrando essa aula. E nós vemos, irmãos, hoje, tantas pessoas brincando, né, com esse dom de profecia. Se a gente olhar na mídia aí, a gente vê tantas coisas, tantas pessoas se passando por profeta de Deus. Pessoas que você olha, que vê que o conteúdo, aquilo que estão dizendo, aquilo que estão colocando, realmente não é, posso dizer aqui, ou fazer uma pergunta, será que é a vontade de Deus que este está transmitindo? Será que, outro dia eu estava até vendo, né, pessoa dizendo, lá no, põe o seu nome aqui, que se Deus me revelar, eu vou falar para você, e só determinação de bênção, determinação de prosperidade, mas a finalidade da profecia dos profetas, se nós observar lá no Antigo Testamento, era para corrigir o povo, era para exortar o povo, era para que o povo reconhecesse o seu pecado e viesse ao arrependimento, até voltasse para Deus. E a gente vê hoje tantas profecias, né? Pessoas que dizem, eu vou falar para você aqui, eu tenho uma palavra aqui para você. Mas, como disse agora, todos esses lá do Antigo Testamento, profetas, eles chegavam, a primeira coisa que eles diziam, assim diz o Senhor. Então, eles dizendo, não sou eu que estou falando, não é mensagem minha, mas é Deus que está me falando para que eu transmita a vocês a sua vontade. Então, os profetas, eles tinham acesso à presença dos reis, eles ofereciam o que? Eles assessoramento, e quando necessário até censuravam os seus atos. Eles estavam ali para o quê? Diante do rei, na presença do rei, para auxiliar ali, né? O rei, nós até vemos lá atrás, né? Quando iam sair para a guerra, para a peleja, homens que primeiramente consultavam o homem de Deus. O que Deus tem para a gente aí? Qual que é a palavra de Deus para a gente? E o homem de Deus, o profeta de Deus, ele ia se preparar, ia orar a Deus, ia buscar a Deus para ver, né, o que Deus tinha. E todas as vezes que eles assim faziam, pode ir, que eles voltavam vitoriosos, porque Deus usava os seus profetas, né, para falar aquilo que Deus queria falar com o seu povo. Então a finalidade deles era essa, estar na presença do rei, assessorando, e quando necessário, como diz aqui, até corrigindo, né, os atos pecaminosos do rei. Nós temos isso lá em Davi, né? Homem que pecou, achou que o seu pecado ia ficar encoberto, mas Deus agora usa o seu profeta e vai até ele. Os irmãos conhecem a história, conta ali uma história para ele, e ele, esse homem é digno de morte. E Deus usa o profeta e diz, esse homem é você. Então, como falei lá atrás, né, o profeta tem que ter a autoridade, independente para quem seja. Então, ele estava diante do rei, como disse, o rei tinha a autoridade para mandar prender, para mandar matar ele, mas como ele estava na vontade de Deus, ele tinha autoridade, ele foi lá e entregou aquilo que Deus queria que ele entregasse. Então, nós vemos aqui também que o dicionário Vini atesta que o termo grego para profeta é propéteia, significa o quê? É uma descrição antecipada da vontade de Deus. Então é Deus revelando para o seu povo, antecipando a sua vontade. Se vocês quiserem lá na frente ser abençoados, vocês hoje têm que fazer isso, têm que andar assim, têm que viver dessa forma, desse jeito. Então eles antecipavam a vontade de Deus.
quer com referência ao passado, quer do presente ou do futuro. Então a Bíblia registra que Deus falou muitas vezes de várias maneiras por meio dos profetas. Então eram realmente homens usados por Deus para proclamar, para pregar a sua palavra. Então é para trazer isso, né? É para trazer a vontade de Deus, antecipar a vontade de Deus, quanto ao passado, quanto ao presente e quanto ao futuro. Então, nós sabemos que nós servimos um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que é sabedor de todas as coisas, conhece de antemão, né? Conhece o nosso passado, conhece o nosso presente e também conhece o nosso futuro. Então, ele usou homens para trazer essa vontade ao povo, para revelar essa vontade ao povo, né? A vontade de Deus. E nós vemos aqui que os profetas Isaías e Jeremias, eles foram lá profetas, né? Profetizaram no reino de Judá. O que Isaías fez? Como disse, o profeta tem que ter autoridade, tem que agir. Ele denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Então, vamos nós nos colocar agora na posição desses homens. Hoje, como já falei, né, tem pessoas aí que trazem profecias de casa nova, carro novo, profecias de prosperidade. É fácil tanto para quem vai transmitir essa palavra, como tanto para quem vai receber essa palavra. Mas nós vemos aqui no caso de Isaías e Jeremias, eles fizeram o quê? Denunciou a rebeldia do povo. Como disse, é fácil você chegar para a pessoa, você tem que se consertar, você tem que se arrepender, ou você está em pecado, como se deu agora há pouco no caso de Davi, né? Foi diante do rei, uma pessoa importante, mas a vontade de Deus era essa, Isso é para trazer o quê? Nada mais, nada menos para trazer vida ao povo, para fazer com que estes cheguem à presença do Senhor. E também, né, profetizou a respeito de Cristo, tal como o seu nascimento, que nasceria de uma virgem, está lá em Isaías 7,14, falou que a descendência de Jesus, ou de Cristo, seria a descendência de Davi, Isaías 11:1, falou do ministério de Jesus como sendo o libertador. Nós vemos aqui quantos anos antes, né, quanto tempo antes do nascimento de Jesus, Isaías aqui, Jeremias já falando acerca, profetizando acerca. Como falei, Deus, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Deus já mostrando para o povo a salvação, né, para o povo de Israel. Então a vontade de Deus é essa para as nossas vidas. E Jeremias também, né, de igual forma, e também ele falou sobre a queda de Judá por causa do pecado. Então, que nós possamos rever aquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós estamos falando. Como falei, esse ministério de profeta não existe mais, mas posso dizer que todos nós que temos a palavra de Deus, nós somos a boca de Deus, né, falando ao povo. Nós estamos transmitindo a vontade de Deus ao povo, por intermédio da sua palavra, que está aqui, como disse no início, que é a profecia, que nós temos as promessas de Deus, todas estão aqui registradas na sua palavra. Então nós, como aqueles que pregam, aqueles que anunciam a sua palavra, podemos dizer que nós somos um porta-voz de Deus, nós somos a boca de Deus falando com os homens. Então nós vemos aqui Jeremias, ele falou sobre a queda de Judá por causa do quê? Por causa do pecado. E hoje parece que pessoas estão
temendo em falar sobre o pecado. Se eu apertar aqui, se eu for mais rígido aqui, se eu for mais duro aqui, eu vou perder, Pessoas estão temendo isso, mas não é, irmãos. Nós temos que falar a palavra de Deus, falar a verdade, anunciar realmente qual é a vontade de Deus, né? Mas, como falei, irmãos, nós temos que ter o quê? Ação, nós temos que ter a autoridade, como esses homens que aqui nós estamos mencionando. Eles não se intimidaram, eles não recuaram quando era para falar o quê? Pregar sobre o pecado. E também Jeremias anunciou a restauração dos remanescentes, a chegada de Cristo como um renovo de justiça. E nas Lamentações temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. E nós vemos aqui que ambos os profetas anunciaram despertamento e esperança. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos de perseguição, mas que, contudo, nesse tempo, como disse, nós como porta-vozes, como aquele que prega, aquele que fala a palavra de Deus, que nós possamos, neste tempo, também anunciar o que? Despertamento, esperança, como Jeremias, Isaías, né? E já os profetas Ezequiel e Daniel, também, de igual forma, eles profetizaram na Babilônia. Judá estava lá no exílio, tinha um coração obstinado para o pecado, para fazer coisas erradas, para se afastarem de Deus. E ele, de igual forma, também teve a sua mensagem, né? Mostrando para o povo, foi levado para o quê? Para admoestar no cativeiro, e lembrar de que a restauração requeria o quê? Arrependimento. Então, parece que essa palavra hoje está esquecida, né? Arrependimento. Para você ser abençoado. Para você ganhar o céu. Para você estar na presença do Senhor, tem que haver arrependimento. Reconhecer as nossas falhas, reconhecer que somos pecadores e nos arrepender, né? Pois a Bíblia diz, sem arrependimento não há remissão de pecado. Sem nós nos arrepender, né? Confessar os nossos pecados, não vai ter remissão para os nossos pecados, mas que nós possamos atentar para a palavra de Deus, ter coragem, né? Ou ter autoridade para pregar, né, sobre o arrependimento, como Ezequiel. Temos também Daniel, foi levado, né, para o exílio. Os irmãos sabem, conhecem a história, aqueles 4 jovens que foram levados, né, presos pelos oficiais da corte. E ele também profetizou que entendeu que o cativeiro duraria 70 anos e passou a clamar por misericórdia, né? Começou a orar a Deus que o Senhor pudesse ter misericórdia. E Deus, como resposta, lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Essas profecias que despertam a esperança de reconciliação com Deus. Então, que nós possamos fazer como estes homens, né? Pregar o arrependimento. Nós conhecemos e vemos que Daniel ali, ele foi levado cativo, mas ele não se deixou ser corrompido, né? Antes, ele decidiu-se a obedecer a Deus, a estar fazendo a vontade de Deus. E com isso, ele pôde ter a presença de Deus na sua vida. Deus pôde o que? Revelar para ele, a partir do momento que ele começou a clamar a Deus, né? Esses 70 anos de cativo, ficar aqui no cativo, né? Presos,
que Deus possa ter de misericórdia. E Deus começou a revelar para ele aquilo que Deus estava para fazer, mostrando para ele, dando a ele esperança, né, que o povo pudesse ter esperança e que haveria uma reconciliação, né, com Deus. Então que possamos atentar, né, para a palavra de Deus, fazer como esses homens de Deus que pregaram a sua palavra e que com certeza nós possamos estar atento àquilo que Deus fala. Não é qualquer um, né? Deus ainda usa pessoas para transmitir a sua palavra. Como falei, todos nós somos porta-vozes de Deus. Todos nós estamos para fazer a vontade de Deus. Que possamos, sim, atentar para a perfeita vontade de Deus. E nós vemos que essas profecias todas abordaram o juízo, mas também enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. Então, sempre Deus mostrava para o povo, vocês têm que se arrepender. Vocês têm que observar a minha palavra. E mostrava qual era a sentença, qual era o castigo, mas também, por outro lado, mostrava que a misericórdia de Deus provia o livramento. Então, como nós falamos sempre, né? Ai de nós se não fosse as misericórdias do Senhor, né? Se não fosse a graça de Deus sobre as nossas vidas. E, por fim, os profetas menores, nós vemos aqui que estes profetizaram, né? No reino do norte. Esses profetas profetizaram, profeta menor profetizaram para Israel, que foram Amós, Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Nós vemos isso lá em Amós 6:1. Contudo, Deus reprova as ações do povo, tais como suborno, corrupção e injustiça. Então, vemos aqui que, ao passo que Amós profetiza prosperidade ao povo, né? Mas, por outro lado, Deus reprovando a ação desse povo. Que esse povo estava o quê? Entrando com suborno, com corrupção, com injustiça. Está lá em Amós 2:6, 8 e 5:11. E em razão disso, Amós o quê? Vaticinou o cativeiro como julgamento. Vocês não estão atentando para a palavra de Deus, então a sentença vocês vão passar pelo cativeiro. E já Oséias condenou a infidelidade de Israel, dizendo que, como uma meretriz, traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Está lá em Oséias, tem as referências aí nas lições dos irmãos aí, que os irmãos podem ver. Então, irmãos, como falei, o profeta, ele tem que ter autoridade para falar sobre isso. Como falei, né? Hoje, ou a Bíblia mesmo diz, né, que o pecado já jaz à porta. Então, nós como porta-vozes, nós não podemos fazer vista grossa, né, para essas coisas. E se nós olharmos hoje, as coisas estão, parece que caminhando para um lado que tão difícil, mas que possamos aí proclamar a vontade de Deus, né? A perfeita, como a Bíblia diz, né? A perfeita, boa, agradável vontade de Deus, né? Para que nós possamos anunciar. Então, foi ele que assim disse, né? Ele falou sobre Oséias condenou a infidelidade de Israel, que eles estavam na idolatria, na luxúria, no homicídio, no roubo, na opressão, e a consequência deles, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Assíria, foram presos. Apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo. Então, indiferente disso, né? Vocês vão passar por isso aí, pela sua rebeldia, mas a promessa de Deus
é de restauração para vocês. E nós temos aqui os profetas, né, pré-exílio, antes do exílio, que aqueles que tiveram as suas profecias antes, né, de Judá pré-exílio, são 4, que foram Joel, que pregou o arrependimento, Joel 2,12, e também ele profetizou o derramamento do Espírito Santo, Joel 2,28, então, falando o quê? De uma restauração. Vocês estão aqui passando por tudo isso, mas Deus vai restaurar vocês, vai trazer um renovo para a vida de vocês. E nós já vemos aqui no caso de Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade. Que coisa, né, irmãos? Falsa espiritualidade. Aí eu faço uma pergunta hoje: será que existe hoje? Será que tem falsa espiritualidade hoje? Pessoas que fingem uma espiritualidade? É como eu disse, irmãos, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas a gente vê, que nem abrir a mídia aí, a gente vê pessoas a olho, né, a olho seco, posso dizer assim, na mídia, entregando mensagem ao povo, falando mostrando uma espiritualidade que ao meu modo de ver, eu não posso dizer que é real e nem que é real, porque a gente, pelo que a gente vê, não transmite isso, mas que possamos ter esse cuidado, né? Dessa falsa espiritualidade. Miqueias falou, denunciou isso aí. Anunciou também a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Agora já Abacuque, ele reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida. E também vaticinou que Deus usaria os babilônios para punir a nação. Tudo consequência do erro, do pecado. Então, como disse, pessoas que tiveram coragem, que agiram, que tiveram a autoridade de proclamar essas profecias. É o que precisamos. Precisamos de homens de coragem, homens que agem, homens que pregam contra o pecado. Porque isso aí não é fazer mal, é trazer vida à pessoa, é trazer esperança à pessoa. Falar uma palavra de arrependimento, uma palavra de exortação, uma palavra de reconciliação para livrar essa pessoa. Já no caso de Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes e destruição no grande dia do Senhor. E também ele falou sobre a restauração do remanescente. E nós vemos que todas as profecias abordam o juízo. Fala da consequência dos atos, mas também fala da misericórdia divina em prover livramento. Como disse, nós temos que mostrar, se você continuar nesse caminho, a sentença sua é essa. Mas, por outro lado, também nós mostrarmos, por outro lado, tem a misericórdia de Deus. Então, esses foram os profetas pré-exílio. Já os profetas após o cativeiro, que no caso de Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo. Falou, agora estamos aqui, vamos fazer a reconstrução do templo. E Deus prometeu prover o quê? Os recursos da construção. Então, quando o povo está no centro da vontade de Deus, quando o povo está fazendo a vontade de Deus, Deus abençoa, Deus prospera, Deus traz o recurso, né? Como Deus prometeu aqui prover os recursos da construção. E também ele profetizou sobre a segurança, assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a da primeira. Está lá em Ageu 2:9. Então, após o povo se reconciliar, após o povo se consertar, reconstruir o templo, a glória dessa casa vai ser maior do que a da primeira. Agora, no caso de Zacarias, ele anunciou, ou ele animou o povo e Zorobabel a concluírem o templo com a mensagem: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, não é pela nossa força, né? Não é nós temos que agir, nós temos que fazer, mas é Deus, né, que abençoa, é o Espírito Santo que promove isso
dentro de nós. Também ele anunciou a vinda do Messias como o renovo do Senhor, no caso de Zacarias, já no caso de Malaquias, que repreendeu e deixou o desleixo dos sacerdotes, né? O sacerdote estava numa vida toda atrapalhada ali, ó, vocês têm que se consertar, né? Também os pecados do povo, também falou sobre a negligência com os dízimos e as ofertas, Malaquias 3, 8, 9, nós temos isso lá na Bíblia, é uma ordenança que está na palavra de Deus, né? Trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, para, como diz lá, né, para que haja mantimento na minha casa. Então esses livros, eles encerram o cânon, né, do Antigo Testamento e concluem com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Então, que nós possamos atentar para a palavra de Deus, lá no último livro do Antigo Testamento, né, Malaquias, apresenta isso aí, falando dos desleixos do povo, né, dos sacerdotes, que nós possamos atentar para a palavra de Deus. E os demais profetas, né, Jonas, nós conhecemos a história, foi enviado para pregar em Nínive, né, a capital da Síria, falar contra também, ó, levar uma palavra de arrependimento para que o povo se arrependesse, se convertesse do seu mau caminho, né, para que o Senhor pudesse restaurar, não viesse punir aquela cidade, ou destruir, né, aquela cidade. Porém a nação se converteu e Deus concedeu juízo sobre ela. Contudo, 150 anos depois, Naum profetizou a condenação de Nínive. Pode ver que esse povo voltou a se rebelar contra o Senhor. Já Obadias denunciou a soberba dos Edomitas. Eles eram descendentes de Saul e praticavam violência contra Judá. Por essa razão, Deus os condenava à destruição, enquanto Judá seria restaurada. Então, aqueles que não obedecem têm a sua punição. Já aqueles que obedecem, aqueles que atentam para a palavra de Deus, Deus os restaura, né? E assegura que o propósito é mostrar o que as coisas que brevemente devem acontecer. Nós vamos ver aqui agora, entrar no livro, nesse terceiro ponto aqui, nós vamos ver sobre o livro de Apocalipse, como nós falamos, né? O último livro, né, da Bíblia que é tido como profético. Nós vemos que lá tem promessas de Deus, né, para as nossas vidas. O livro de Apocalipse, autoridade, propósito, destinatários, né? Nós vemos aqui que esse dicionário Wycliffe assevera que o termo grego Apocalipse significa o quê? Revelações especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo. Então, que possamos ver e entender aqui a vontade de Deus. Esses versículos de abertura atestam ser a revelação de Jesus Cristo. Falando do quê? Da vontade de Deus para as nossas vidas. E esse propósito desse livro, Apocalipse, é assegurar que o propósito dele é o quê? É mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Então, está mostrando para o futuro. E apresenta o apóstolo João como seu autor, né? Como falei lá no início, né? João, ele é usado por Deus, né? Deus revela a ele a sua vontade. E nós vemos essas cartas sendo destinadas, né, a 7 igrejas da Ásia Menor, que era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. E o livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Judá. Então, todas essas cartas que nós podemos ver como falando aquele que profere a palavra de Deus. E essas pessoas falando sobre a vontade de Deus, né? E Deus, tanto como falei, Deus conhece o passado, presente e futuro. Lá, João diz, né, sendo usado por Deus, Deus dizendo, ó, eu sei as tuas obras. Então Deus conhece todas as coisas. E nós vemos que também é uma mensagem de esperança. Na revelação, Cristo disse a João,
escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que vão acontecer. Falando do quê? Do passado, né? As coisas que tem visto, as coisas que são, que falando do presente, e as coisas que ainda vão acontecer. Como falei, Deus trazendo a sua vontade, tanto no passado, no presente, quanto no futuro. Então Deus dizendo aqui para João registrar e escrever essas coisas. Significa o que? O registro, como disse, do passado, presente e futuro. No passado, João testificou da palavra de Deus, falando daquilo que ele tinha visto, aprendido. Já no presente, dizendo que todos devem guardar as palavras da profecia, como nós vimos no nosso texto áureo. É bem-aventurado aqueles que leem e guardam as profecias deste livro, porque o dia está perto. E mais, né? O livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. Então, como falamos lá atrás, se você quer ter, né, o propósito do profeta é isso. Você quer viver com Deus para sempre, quer ter uma vida na presença de Deus, tem que viver o hoje com Deus. Viver hoje na presença do Senhor. Então, que nós possamos nos despertar, né? E a fim de viver hoje, né, o presente, na presença do Senhor, para que nós possamos passar a eternidade com Ele. Então, e as revelações futuras atestam que Deus controla toda a história. Então, tudo está no controle de Deus. Deus controla todas as coisas. Ele fala que Satanás vai ser derrotado, que o pecado será banido, e aqueles que venceram herdarão a nova Jerusalém. Então, por tudo isso que nós vimos, nós aprendemos nesta lição. Nós somos encorajados a clamar: ora vem, Senhor Jesus, né? Que nós possamos ter a nossa vida, né, pautada na palavra de Deus, que nós possamos atentar para a palavra de Deus. Mais uma vez, eu vou só repetir o texto áureo para nós finalizarmos aqui, que está lá em Apocalipse 1 e 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, Jesus, Deus, está próximo para buscar a sua igreja. Que nós, como porta-vozes de Deus, que nós, como aqueles que proclamam a sua palavra, né, que nós possamos levar para o povo vida, que nós possamos levar para o povo, né, construção, que ter ação e ter autoridade, para que nós possamos passar a nossa eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos tenham um domingo abençoado, o culto à noite seja uma bênção e que Deus continue falando na vida de vocês. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém, glórias a Deus. Irmãos, como é bom nós estudarmos nessa manhã esse assunto tão importante. E para nós encerrarmos a nossa lição, eu quero fazer um convite para você, amado irmão, amada irmã, que nos acompanhou nesta manhã, estudou conosco a palavra de Deus e que ainda não conhece de forma presencial as nossas igrejas. Então eu quero te convidar, irmão. Nós temos uma congregação praticamente em todos os bairros e atendem todos os irmãos, e os irmãos podem, além de participar da nossa programação online aqui no YouTube, aqui no Facebook, os irmãos podem também participar de forma presencial. Nós estamos seguindo todos os protocolos de saúde e os irmãos serão muito bem recebidos e juntos nós poderemos louvar e agradecer a Deus presencialmente em uma das nossas igrejas. Também, irmãos, a escola dominical é o ambiente para nós ofertarmos e contribuirmos com a obra de Deus. Então os irmãos estão vendo aí, acompanhando aqui na tela, os números da nossa conta, da nossa chave Pix, aonde os irmãos podem enviar suas ofertas, seus dízimos e contribuir assim para a obra de Deus. Também a nossa programação segue-se normalmente, então nós temos cultos transmitidos
todas as terças, às quintas-feiras e também aos domingos, da mesma forma que temos os nossos cultos presenciais, na terça-feira às 7h30, também à quinta-feira às 7h30 e no domingo às 7 horas, o nosso grande culto. E os irmãos estão convidados, e nas demais congregações também os irmãos podem cultuar a Deus conosco, na maioria das congregações todas as quartas, às sextas-feiras e também aos domingos. E em todas as nossas igrejas aqui em Matão, no nosso campo, os irmãos podem, no domingo pela manhã, de forma presencial, estar estudando a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Então eu faço esse convite para você, amado irmão, amada irmã, para nós nos encontrarmos nas nossas igrejas, na Escola Bíblica Dominical, para estudarmos juntos com os irmãos, com os nossos professores, a lição da Escola Bíblica Dominical. Então, para encerrar, irmão, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós nessa manhã, que nos ensinou, e aos irmãos que acompanharam, que deram aqui esses minutos de atenção e a sua audiência para juntos nós estudarmos a palavra de Deus. Então, nesse final, eu convido todos os irmãos, nós vamos orar, pedir para que o Senhor nos abençoe ao longo dessa semana e abençoe também todos os trabalhos da nossa igreja. Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos tão preciosos na Tua presença. Continua, Senhor, nos ajudando, nos auxiliando, e que nós tenhamos, Senhor, em Ti a confiança da nossa vida. Nos dê, Senhor, uma noite de paz, uma noite de alegria. Abençoe, Senhor, a nossa próxima semana, que nós tenhamos, Senhor, a firmeza para permanecer na Tua presença. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um excelente domingo, e nós nos vemos daqui uma semana na Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Deus te abençoe.